Falando em cavernas, que o seu livro Sim. fala das cavernas, a gente está entrando por esse caminho aqui, né? Você, pessoalmente, já teve alguma experiência dentro dessas cavernas? Olha, desde a minha infância eu entrei em cavernas. Conta para nós. Mas as Conta algumas últimas- experiências. Experiência de... eu fiquei viúva em setembro de 1990. Eu fui fazer um curso de liderança cristã em Singapura, pelo Instituto Regiai. E quando eu cheguei lá no segundo dia, meu pastor e a minha filha me chamaram para dizer, não venha, não vai dar tempo, mas seu marido morreu. A minha filha ia fazer 24 anos, ela já era advogada, e o meu marido morreu e meus filhos tiveram que enfrentar isso. Foi muito difícil. Eu estava com 43 anos, ali eu chorei principalmente a dor dos meus filhos, porque eu creio que a primeira dor que uma viúva sente é a dor da orfandade dos seus filhos. Porque eu sabia que meus filhos estavam sofrendo. Porque é muito difícil perder o pai. E ali mesmo eu ajoelhei no chão e fiz um voto com Deus. Nunca mais casar. Eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor não nos pede para fazer votos, mas se fizermos votos, devemos cumprir. Eu estou voluntariamente aqui fazendo um voto com o Senhor de nunca mais casar. Nunca mais me envolver com esse tipo de relação. E eu quero lhe entregar neste momento, eu lhe dou voluntariamente todos os meus dias, horas, minutos para o reino de Deus, para o seu reino. Eu só lhe peço que eu possa permanecer no Senhor. E eu ainda lhe peço que se o Senhor me der essa bênção, eu quero que os meus dias sirvam para ajudar crianças pobres. Ali eu fiz o voto e me entreguei. Foi muito difícil quando eu voltei. Como foi quando você voltou? Quando eu voltei, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu peguei uma caixa, fiz sanduíche, peguei uma jarra de suco e peguei o violão e fui para a frente do Morro Dona Marta. Eu tinha loucura para subir aquilo ali, para começar a fazer um trabalho ali. E meu marido não permitia. Ah, é? Ele dizia que ele pagava os impostos dele, que isso era coisa do governo, e ele dizia que quem dá aos pobres empresta a Deus. Ele disse, não admito que um tostão saia dessa casa para pobre nenhum. Ele não queria. Então, vamos lá. Então, peraí que você está entregando uma coisa aqui também interessante. No seu coração já existia o desejo de servir ao Senhor ali naquele lugar. Já existia antes. Antes existia, mas o marido não permitia. Ele não permitia. Qual era a sua posição diante do esposo? Isso eu acho até interessante. Meu pastor dizia, você está casada. Se ele não quer que você vá à igreja, você fica em casa. Se ele gosta de tomar uísque, você vai servir para ele bonitinha, com sorriso, com beijos, o uísque para ele, se é com gelo, se é sem gelo, se tem tira-gosto, se não tem, você vai ficar lá, porque ele é o seu marido. Edmeia, o que você está falando aqui é muito forte e é muito importante. Por quê? Quantas mulheres que nos assistem agora, elas estão nessa posição entre a cruz e a espada, pensando assim, ou eu sirvo a Deus, ou porque sou casada e meu marido não quer que eu faça isso, eu não faço aquilo, ou dentro da minha casa ele quer beber uma bebida e eu não concordo. Ele vai beber a bebida dele, comprada com o dinheiro dele. E se você tem que servir seu marido, você vai servir. Ele vai ser santificado através de você, que é santa. É isso que a Bíblia diz. Mas você não vai servi-lo de mau humor. Você vai ser a melhor esposa possível. Você vai dizer não a ele quando ele quiser sodomizar você, que sodomia é pecado.
Então você não vai fazer aquilo que ofende a Deus, mas aquilo que não ofende a Deus, você vai fazer e com o coração, sabendo o que você está fazendo para Deus. Você é esposa. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. O anjo Gabriel veio e falou com Maria, não é? Ela ainda estava solteira. Ela ficou grávida de Jesus pelo Espírito Santo. José, que já tinha assinado o Ketubá, José, que ela era a prometida dele, o anjo disse, não vai tomar, porque o que se faz nela é do Espírito Santo. José trouxe para casa. Do dia em que José e Maria estão casados dentro de casa, nunca mais o anjo falou com Maria. Ele falou com José. Pega o menino e sua mãe, leva para o Egito. Depois ele falou com José. Pega o menino e sua mãe, volta para Israel. Porque tem o marido. Na visão de Deus, o marido não deixou de ser marido. Só porque ele bebe, ele fuma, ele grita, ele é seu marido. O dia que Deus não quiser mais que você tenha aquele marido, ele termina a aliança. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Fazendo isso tudo, eu sofri muito. Vocês não sabem o que eu sofri deste homem. Deus o levou. E eu comecei o ministério. Mas até hoje, eu agradeço a Deus pelo que Deus fez na minha vida através. Foi por causa daquele homem que Deus o usou para me levar para o Iraque, para eu aprender a história do fértil crescente, para eu conhecer o paraíso terrestre onde viveu Adão e Eva, a Torre de Babel, os jardins da Babilônia, para eu saber isso tudo. Eu fui através dele. Sem ele saber. Sem ele entender aquilo. Então eu fui. Quando Deus não quis, mas ele disse, agora você vem, que eu tenho uma obra para fazer na vida dela e você não pode estar presente para não atrapalhar. Pronto. E eu dou graças a Deus que eu tive um pastor que soube me orientar, o pastor crente, filho de Deus, fique em casa. Fique em casa. Quem disse que você vai agradar a Deus vindo na igreja, desobedecendo o marido? E destruindo o casamento. Você vai ficar lá e vai fazer tudo bonitinho.